Olá, amigos. 2 de julho de 2015, legítima defesa em foco. 2 de julho, dia do bombeiro brasileiro. Profissional que deve ser efetivamente homenageado nesta data e em outras datas. Por quê? Porque protege as pessoas, porque salva vidas, porque preserva a incolumidade dos bens, das vidas. E é um dos órgãos do Estado brasileiro mais admirados pela população. O Estado brasileiro que deveria, efetivamente, preocupar-se, como faz com relação ao Corpo de Bombeiros, em oferecer mecanismos de defesa à sociedade. Senhoras e senhores, certamente acompanharam e acompanham a controvérsia relacionada à proposta de emenda constitucional que reduz a idade de imputabilidade penal no país, não de modo geral, mas para certos casos, para 16 anos de idade, que, como tantas vezes já comentamos aqui, é a idade do discernimento político da própria Constituição. Daí a razão de ser adotada em várias propostas de emenda constitucional. Uma delas é esta recém-votada. Mas certamente ficaram surpresos ao verificar que na terça-feira a Câmara dos Deputados rejeitou a medida por não haver obtido a proposta, o número mínimo de votos necessário constitucionalmente, que é de 3/5 de ambas as casas, com votação em 2 turnos, e na quarta-feira, no dia seguinte, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, conseguiu que a proposta fosse votada em segundo turno, mas com um texto diferente, e essa proposta foi aprovada. Então agora está estabelecida uma verdadeira briga de foice lá na Câmara dos Deputados com os partidos governistas, o PT, o PCdoB e a esquerda mais radical, de modo geral, que votaram contra essa medida e, portanto, contra a sociedade, aos gritos dizendo que vão ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão por considerá-la antirregimental. Uma confusão considerável. Vamos examinar então essa questão. Ora, o nosso tema de legítima defesa e de segurança pública, como sempre tenho dito, é um tema muito imbricado, é um tema muito correlacionado, porque compete, ou competiria ao Estado, oferecer dispositivos de segurança a toda a população. É o que dispõe o artigo 144 da Constituição da República. Claro que não importa isso em relação ao direito que as pessoas têm de defender a si mesmas, que é um direito inalienável e é natural, independentemente da eficácia do dispositivo de segurança pública de uma determinada Constituição ou de determinada legislação de determinado país. Mas algo em termos de defesa da sociedade, em termos de defesa do cidadão, em termos das pessoas de bem, que vinha sendo sonegado há muito tempo aos brasileiros, era exatamente a decisão de mudar a Constituição da República para a redução da idade de imputabilidade penal, da idade de responsabilidade criminal. E nesse processo, finalmente se faz alguma coisa. O texto votado na quarta-feira, no entanto, já era um texto acovardado, já era um texto influenciado por posições em cima do muro, como as do PSDB. Um texto que reduz a idade de imputabilidade penal e, portanto, estabelece a idade de discernimento criminal aos 16 anos, sim, mas só para determinados casos de crimes hediondos, como, por exemplo, o homicídio qualificado. E alguns outros crimes graves que lá se verificavam, embora nem tipificados na legislação brasileira ainda, como o de terrorismo, como o de lesão corporal grave, como o de tráfico de entorpecentes. Como se fosse possível, e não é possível juridicamente isso, estabelecer 2 patamares, 2 limiares intelectuais de discernimento. Não é possível separar, ou existe o discernimento a respeito de se estar cometendo um ato ilícito, um ato criminoso, ou não existe.
em qualquer sistema jurídico de qualquer parte do mundo civilizado. Mas apesar desse texto ser um texto já acovardado, já distante da verdadeira necessidade da nação, que era simplesmente estabelecer juridicamente na Constituição da República o patamar de imputabilidade penal para qualquer crime, qualquer infração penal aos 16 anos de idade. E mesmo assim ele foi rejeitado por uma covardia maior ainda de certos deputados apegados a sabe-se lá o quê. Mas atendendo, evidentemente, à pressão governista, que na verdade não deseja lidar com o problema de ter de construir, como a própria medida impõe, estabelecimentos prisionais específicos, especiais para infratores jovens, a fim de que não se misturem logo com a malta de criminosos adultos e haja uma oportunidade melhor de ressocialização, que evidentemente é um objetivo social a ser perseguido e ser buscado o tempo todo. Agora, o que fez o deputado Eduardo Cunha ao negociar com o PHS, o PSC e o PSD uma emenda retirando terrorismo, retirando lesão grave, retirando o tráfico de entorpecentes, foi regimental ou foi antirregimental, como diz a esquerda, como dizem os governistas? Na verdade foi antirregimental, sem dúvida nenhuma. Vai ao Supremo uma ação, irá, mas como em outras ocasiões, acredito que nessa matéria o Supremo irá lavar as mãos e irá decidir que o processo político deve continuar em termos regimentais, com aqueles que veem alguma inconstitucionalidade devendo recorrer às comissões de Constituição e Justiça, ou melhor, na Câmara dos Deputados, à Constituição de Comissão de Justiça daquela casa, e talvez depois do Senado, que é outra história. O grande problema continua em um ou outro texto se aprovados, porque, como disse, eles estabelecem 2 limiares de discernimento, como se isso fosse possível. O discernimento com relação a crimes gravíssimos, como homicídio qualificado, e o discernimento com relação a outros crimes graves, como, por exemplo, o terrorismo retirado do texto, ou a lesão corporal grave retirada do texto, como se fosse razoável juridicamente admitir que uma pessoa possa ter esses 2 limiares de discernimento, que é um primor de duplo pensar se nós nos referirmos novamente à obra de George Orwell, 1984. Isso não se sustenta. Então, se a medida prosperar e for ao Senado e for aprovada, numa outra etapa, certamente a OAB Federal vai se levantar contra ela, não tenho a mínima dúvida, devido ao engajamento político do dispositivo federal da OAB, e irá ao Supremo exatamente arguindo essa questão da inconstitucionalidade, da impropriedade jurídica, da violação até de direitos e garantias individuais, que é estabelecer 2 limiares de discernimento criminal em relação às pessoas no Brasil. E nessa ocasião, eu tenho pouca dúvida de que o Supremo derrube a emenda, embora seja emenda constitucional, alegando incompatibilidade com dispositivos axiais de direitos e garantias individuais na Constituição. Então, por sua covardia, eu não acredito que os parlamentares do Brasil resolvam essa questão, que é uma questão de legítima defesa social, que é uma questão de legítima defesa da sociedade por parte dos dispositivos do Estado que deveriam existir exatamente para essa finalidade. E no tocante à questão política do regimento interno, resta lamentar que as coisas sejam feitas como são feitas no país, em que o regimento interno é respeitado quando convém a quem está no poder e é contornado também quando convém a quem está no poder. Vamos acompanhar e continuar a comentar esse assunto. E penso que o deslinde dessa questão não será fácil, em detrimento da população, mais uma vez, e seja lá como for, se a medida chegar ao Senado, devido à controvérsia estabelecida, pode até ser que seja simplesmente rejeitada na Câmara Alta. E aí vamos nos arrastar novamente em busca da votação de uma nova proposta, de um novo texto que finalmente atenda ao clamor medido em pesquisas sérias
de mais de 90% da sociedade brasileira em favor da responsabilização dos infratores adolescentes que infernizam a vida do país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.